olá professora. Vamos começar a nossa conversa sobre educação patrimonial. Estamos no módulo 3 das nossas aulas e nós já estamos discutindo arqueologia desde o início. E qual a relação da educação patrimonial com a arqueologia? A arqueologia pública, que começou na década de 70, o termo foi usado em 1972 pela primeira vez por McKinsey. Ela se preocupa com a relação do público com a arqueologia. Como as pessoas, de um modo geral, entendem o trabalho do arqueólogo. A princípio, algumas comunidades, como comunidades indígenas, comunidades negras, começaram a reivindicar uma importância sobre as suas terras, sobre os seus sítios, e não mais querendo que os arqueólogos viessem para os seus sítios sem explicar a eles o que estava acontecendo, qual era o objetivo dessa ciência, o que era arqueologia e o que buscava com os lugares onde eles moravam, onde viviam, onde enterravam as suas pessoas. Por outro lado, alguns arqueólogos também se interessaram em explicar para o público a respeito da sua ciência. O que a arqueologia buscava nos sítios, quais os objetivos e quais os métodos utilizados. Um outro pesquisador da área que ampliou o tema foi Nick Merriman, que se preocupou em como colocar a arqueologia pública em prática. Então, ele viu que por meio de instituições e serviços de arqueologia, museus e da educação seria uma forma de ampliar esse conceito para as pessoas de um modo geral. Antes disso, no Brasil, em algumas instituições, principalmente museus de arqueologia, essa questão também já vinha sendo discutida. Por exemplo, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1946, já existiam algumas ações de educação patrimonial. Claro, não se utilizando desse termo, mas faziam educação para o público de uma maneira geral. Vinha de um pressuposto da escola nova, de que a escola não se resumia só ao espaço escolar, mas também ao espaço fora da escola. E dentro disso, os museus se enquadravam. E no Museu Nacional foi criada uma primeira experiência nesse sentido. A segunda experiência veio na década de 1970 e aconteceu em 2 museus diferentes, no Museu do Sambaqui de Joinville, em Santa Catarina, e no Museu de Pré-História, hoje o atual Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. A equipe que realizou foi a mesma, liderada pela arqueóloga Cristina Bruno, que foi desenvolvendo atividades com base na metodologia de Paulo Freire. Mais tarde, em 2002, a portaria 230 do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, obrigou que todos os trabalhos que tivessem licenciamento ambiental, e em todos esses trabalhos, além da questão ambiental, também entra a arqueologia, fosse realizado a educação patrimonial. Mas os arqueólogos ficaram na dúvida, e onde nós vamos buscar subsídios e informações para realizar práticas de educação patrimonial? Então, foram buscar como subsídio o Guia de Educação Patrimonial, também elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1999, por Maria de Lourdes Parreira Zota, Evelina Grumber e Adriane Queiroz Monteiro. Elas se basearam em uma metodologia utilizada na Inglaterra na década de 80. E o que vem a ser essa metodologia? Na verdade, a metodologia da educação patrimonial se divide em 4 etapas: observação, registro, exploração e apropriação. Na observação, o objetivo é se aproximar do objeto, percepção visual, manipulação, anotação. A fase seguinte, de registro, se fazem desenhos, descrições verbais e descrições escritas. Na exploração,
análise, levantamento de hipóteses, pesquisas em outras fontes, livros, estudos do meio complementam as duas fases anteriores. E, por fim, existe a apropriação, que é uma recriação, uma releitura artística de tudo que foi feito antes. Então, se fazem ou desenhos, peças teatrais, histórias em quadrinho, para que todo esse conhecimento que foi adquirido anteriormente seja transmitido a outras pessoas. Hoje em dia, uma nova instrução normativa de janeiro de 2015, a instrução normativa número 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trouxe novas informações e novas obrigações aos licenciamentos ambientais a respeito da educação patrimonial. A instrução normativa número 1 exige que um projeto de educação patrimonial tenha o mesmo rigor científico que um projeto de arqueologia e contenha etapas como definição do público-alvo, objetivos, justificativa, metodologia, descrição da equipe multidisciplinar responsável, cronograma de execução e mecanismos de avaliação. Então, o nosso desafio atualmente é que, apesar da riqueza das análises, a produção em arqueologia tem ficado, em geral, circunscrita à divulgação e conhecimento entre pares. Essa frase de 2005 da arqueóloga Cristina Bruno traz um desafio para os arqueólogos de transmitirem às outras pessoas o que os arqueólogos fazem no campo, no sítio arqueológico. Nessa segunda parte da nossa aula, nós iremos para o mão na massa, ou seja, algumas dicas que você, professor, vai ter para poder fazer na sua sala de aula alguns experimentos com a educação patrimonial e fazer com que o aprendizado da arqueologia junto com seus alunos seja muito interessante. Uma atividade bastante interessante para o professor introduzir o tema da arqueologia com os alunos é o baú de objetos. O baú de objetos pode ser feito de duas maneiras. Uma é o professor pedir que os alunos tragam objetos de casa, cada um traga um objeto que chame atenção, que ele goste, que foi de alguém da família, do avô, do pai, isso é uma maneira. Outra maneira é o professor montar a sua própria caixa de objetos. Ela pode ser temática, ter, por exemplo, objetos infantis. Outro tema podem ser objetos tecnológicos. E se o professor quiser ser bem mais específico, ele pode partir para os objetos arqueológicos. No caso, a caixa vai passando aluno por aluno e o professor vai pedindo que cada aluno escolha um objeto. Após cada um escolher, é feita uma conversa, um bate-papo e cada um explica o porquê que escolheu aquele objeto. Isso é a primeira etapa. Na segunda, o professor pode selecionar alguns desses objetos e fazer perguntas a respeito deles. Por exemplo, esse. De que material ele foi feito? Ele é uma peça? São duas peças? Como será que ele foi criado? Quem pensou? Para que ele servia? Há quanto tempo? Quem utilizou? Quem montou? Quem utilizou? E, por fim, que valor ele tem? Que valor ele teve para quem fez? Que valor ele teve para quem utilizou? E que valor ele tem para nós? Uma outra ideia que os professores estão já acostumados a fazer, mas nós podemos adaptar essa metodologia à educação patrimonial, é o estudo do meio. O estudo do meio é uma metodologia muito rica para a educação patrimonial, mas quando o professor vai fazer esse tipo de estudo com um aluno com o olhar da educação patrimonial e principalmente da arqueologia, ele vai com algumas perguntas para campo. Por exemplo, se ele vai visitar, escolhe visitar o bairro. Então, nessa visita ao bairro, quais são as casas mais antigas? Quais os estilos de construção? Quem foram as pessoas que construíram essas casas? Quem são as pessoas que moram nessas casas? Então, o professor vai adaptar uma metodologia já conhecida, mas com um foco no patrimônio. Uma ideia que nós tivemos em Santos foi um roteiro arqueológico.
E como que era esse roteiro arqueológico? Nós parávamos em alguns lugares e utilizávamos fotos antigas para que os alunos comparassem o antigo com o atual. E junto com isso nós também levamos alguns materiais sobre escavações nos mesmos locais, para que eles conhecessem que informações a arqueologia trouxe a respeito dos lugares que eles estavam visitando. Então, professor, essa é uma ideia que você pode utilizar com seus alunos e ensiná-los a respeito da valorização do patrimônio deles. Uma outra dica de atividade que os professores também costumam utilizar, mas com o foco da educação patrimonial ela fica um pouco diferente, são as entrevistas. No caso, há duas modalidades de entrevistas interessantes a serem feitas. Uma delas é entrevistas com profissionais que trabalham com a questão do patrimônio. Por exemplo, um historiador, um museólogo ou um arqueólogo. E uma outra modalidade de entrevista, caso o tema seja um patrimônio do bairro ou a própria história do bairro, é entrevistar pessoas antigas, ou os avós, ou alguém que mora há muito tempo no bairro. Então, é interessante essa diversificação. É importante, quando o professor for para uma entrevista, montar um roteiro de entrevista prévio junto com os alunos, estudar esse roteiro. E tanto o entrevistado vindo até a escola, ou as crianças vindo até o lugar onde ele se encontra, eles já terem previamente a ideia de quais perguntas eles vão fazer para o entrevistado deles. O trabalho com fotos antigas é uma outra metodologia e os resultados sempre surpreendem, tanto com adultos quanto com crianças. A ideia é que o professor previamente selecione algumas fotos e o professor tenha o objetivo dele por trás de o que ele quer atingir com aquelas fotos. Mas para os alunos, tanto crianças quanto adultos, as perguntas são semelhantes. O professor pode pegar uma folha, dividir em 4, assim como 4 retângulos você vai ter. Em cada retângulo você coloca uma pergunta. Uma pergunta pode ser: que cheiro será que existia nesse lugar? A outra pergunta, se as fotos forem preto e branco, que cores você imagina que existiam nesse lugar? Uma outra pergunta que pode ser feita é: que sons existiam? E por fim, a última pergunta pode ser: o que está acontecendo nessa cena? O professor divide a classe em grupos, cada grupo tem um tempo para responder e no final essas questões são socializadas. E alguma questão que o professor acha interessante ressaltar e que não apareceu nas discussões, ele vai destacar no final para os alunos conseguirem compreender qual era o objetivo inicial da atividade. Uma outra estratégia que sempre funciona muito bem são os jogos. E os jogos podem ser escolhidos pelo professor e pelos alunos e serem adaptados. Um exemplo interessante de adaptação de jogo é o jogo de trilha. Nesse aqui, por exemplo, nós fizemos um cenário da cidade de Santos no século 17 e 18 e os alunos vão andando pela trilha. Quando o acontecimento é interessante, foi legal para a cidade, para os moradores, eles em algumas casas caminham mais para frente, avançam. E quando o fato não foi tão interessante, a cidade saiu perdendo, os moradores perderam, foi algo triste, então eles voltam a algumas casas. E tanto é possível elaborar a trilha como os cartões. É um jogo que serve para trabalhar tanto com a questão da história quanto da língua portuguesa e da matemática juntos, porque na verdade a educação patrimonial é uma atividade interdisciplinar, podendo reunir várias matérias numa mesma ação. A última sugestão de atividades é o stop motion. Não é uma ideia minha. Lá no Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo, nas atividades de férias, eles usam o stop motion como uma forma de educação patrimonial. Mas ela é muito tranquila, as crianças gostam bastante, pode ser tranquilamente realizada na sala de aula. O professor faz imagens, desenhos, tanto com massinha quanto com desenhos.
Os alunos, primeiramente, fazem um roteiro. Esse roteiro tanto pode ser em cima de um tema, nós estudamos um patrimônio da cidade e que historinha nós podemos construir para ele. Como pode ser a respeito de nós fizemos uma visita em um museu e como eu posso explicar para as outras pessoas a respeito dessa visita no museu. E a partir desse primeiro momento se faz um roteiro e em cima do roteiro, o professor vai montando os stop motions com os alunos. Eles costumam gostar bastante, é uma atividade que une crianças, adultos, porque após a história estar pronta, completa, ela pode ser apresentada tanto a outras turmas quanto aos pais. Para encerrar o módulo 3, você vai nos enviar um plano de aula utilizando as informações que viram até agora, contemplando os objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Para finalizar o curso, enviem todas as atividades para o e-mail contato@contextosarqueologia.com.br e depois enviaremos o seu certificado digital.